Você já ouviu falar de um homem que desafiou o maior império de sua época com nada além da fé e da palavra de Deus? Hoje, em Histórias da Fé, vamos conhecer o início da trajetória de Moisés, desde o Egito opressor até os primeiros sinais da libertação do povo de Israel. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, o confronto entre Moisés e Faraó e o início das famosas 10 pragas que abalaram o Egito. Após a morte de José, os israelitas se multiplicaram de forma impressionante no Egito. Eles prosperavam e enchiam a terra, o que despertou medo no novo faraó, que não conhecia a história de José. Temendo que os hebreus se tornassem uma ameaça, o rei impôs duras tarefas ao povo, forçando-os a trabalhar em construções e lavouras sob opressão pesada. Mesmo assim, os hebreus continuavam crescendo em número. Foi então que o faraó ordenou algo ainda mais cruel: que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Mas as parteiras, temendo a Deus, não obedeceram. Em meio à perseguição, nasce um menino especial da tribo de Levi. Sua mãe o esconde por 3 meses e, quando já não consegue mais, coloca-o num cesto e o deixa às margens do Nilo. A filha do faraó encontra o bebê, sente compaixão e o adota, chamando-o de Moisés. Ao crescer, Moisés se sensibiliza com o sofrimento do seu povo. Um dia, mata um egípcio que maltratava um hebreu. Quando percebe que o fato se tornou conhecido, foge para a terra de Midian, onde se casa com Zípora, filha de Jetro. Enquanto pastoreava o rebanho de Jetro no deserto, Moisés vê uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, ouve a voz de Deus, que o chama pelo nome e o envia para libertar o povo de Israel. Moisés, assustado, questiona quem ele diria que o enviou. Deus então revela seu nome de forma poderosa e eterna. Moisés hesita, argumentando que o povo não acreditaria nele. Deus então lhe dá sinais para realizar diante dos israelitas: transformar seu cajado em cobra, sua mão em leprosa e a água do rio em sangue. Mesmo assim, Moisés ainda diz que não é eloquente. Deus se ira, mas decide que Arão será seu porta-voz. Moisés então retorna ao Egito, levando o cajado de Deus. Moisés e Arão vão até Faraó e pedem que o povo possa sair para adorar no deserto. Faraó, arrogante, se recusa e aumenta o sofrimento dos hebreus, exigindo que eles produzam tijolos sem fornecer a palha necessária. O povo se volta contra Moisés e este clama a Deus, confuso com os desdobramentos da missão.
Deus reafirma sua aliança com o povo de Israel e promete libertá-los com mão forte. Ele se apresenta como o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e declara que tomará os israelitas como seu povo. Moisés transmite a mensagem, mas os israelitas, esmagados pela opressão, não conseguem acreditar. Mesmo assim, Deus ordena que Moisés continue diante de Faraó. Moisés e Arão enfrentam novamente Faraó. Como sinal, Arão joga o cajado no chão e ele se transforma em serpente. Os magos egípcios imitam o feito, mas a serpente de Arão engole as deles. Deus então ordena a Moisés que transforme as águas do Nilo em sangue. Todos os peixes morrem e o rio fede. Mesmo assim, Faraó não cede. Deus envia uma praga de rãs que invadem todo o Egito. Faraó promete libertar o povo se Moisés pedir a Deus para retirar as rãs. Moisés ora, as rãs morrem, mas Faraó volta atrás. Em seguida, vêm os piolhos. Os magos egípcios reconhecem que aquilo é o dedo de Deus. Depois, enxames de moscas invadem as casas dos egípcios, exceto em Gósen, onde os hebreus estavam. Uma doença mortal atinge os rebanhos egípcios, mas os animais dos hebreus não são afetados. Depois, úlceras surgem nos egípcios e até nos magos. Por fim, Deus envia uma chuva de saraiva com fogo, devastando plantações e matando pessoas e animais. Mesmo assim, Faraó endurece o coração. Mesmo após tantas pragas, Faraó continua irredutível. Deus envia Moisés com uma nova advertência. Uma nuvem de gafanhotos devastará o que restou da terra. Faraó tenta negociar, mas como não aceita libertar todo o povo, a praga é liberada. Os gafanhotos cobrem o Egito e consomem toda a vegetação. Mais uma vez, Faraó implora. Moisés ora. E os gafanhotos são levados por um forte vento. Mas o coração de Faraó continua endurecido. Então Deus envia a nona praga. Trevas profundas por 3 dias. Ninguém consegue se mover ou enxergar, exceto os israelitas, que continuam com luz em suas casas. Faraó cede parcialmente, mas ao negar a saída com os rebanhos, Moisés recusa. Furioso, Faraó ameaça Moisés, encerrando o diálogo entre eles. A história de Moisés e das pragas não é apenas um relato de poder e julgamento, mas também de esperança. Deus ouviu o clamor do seu povo e ainda hoje ouve o nosso. O coração do Faraó estava endurecido, mas o plano divino era imbatível. Nos próximos capítulos, veremos o desfecho dessa batalha e o começo da jornada rumo à Terra Prometida. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no Histórias da Fé para continuar essa jornada bíblica com a gente. Até o próximo episódio.